Olá, boa tarde. Terça-feira, 19 de maio de 2020, no ar, Boletim Guará. Vamos às informações. O Maranhão registrou 960 casos novos de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Já são mais de 14 mil casos da doença. 198 municípios foram atingidos. Somente 19 cidades ainda não registraram caso no Maranhão. Isso muda o panorama da doença na proporção. A ilha tem 49,77% dos casos. O interior, a região continental, passa a ter o maior número de casos. São 7.132, o que representa 50,23%. Os números ainda são muito iguais e isso se deve ao fato da capital, São Luís, ter proporcionalmente a maior quantidade de pessoas afetadas pela Covid-19. As 6.248 pessoas na capital representam 44% de todos os casos maranhenses. Vamos ver os dados? Coloca na tela. Casos confirmados são 14.198, pessoas em isolamento domiciliar, 9.260, recuperados, 2.998, óbitos, 604, pessoas internadas em enfermaria, 948, internadas em UTI, 388. São 12.565 casos descartados e 2.875 casos suspeitos aqui no estado do Maranhão. Os próximos números são referentes aos casos novos por dia. A gente percebe nessa tabela, bem aqui, né, nesse gráfico, a evolução do coronavírus dia a dia. A gente percebe que venha uma variação muito pequena nesses primeiros dias bem aqui, cresceu bastante no dia 8 de maio, dia 9 de maio, deu uma queda no meio da semana passada e esta semana especificamente nós tivemos um boom no número de casos da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. E ontem, dia 18 de maio, nós chegamos ao dia com maior número de casos, 960 casos registrados. Nesta segunda-feira é o recorde para um único dia aqui no estado do Maranhão. Virando a página, nós vamos ver como é que está essa divisão no que se refere a sexo. Os homens são 6.916 casos confirmados aqui no estado do Maranhão. Eles representam 49%. As mulheres, 7.282, 51% dos casos. Isso aqui em casos confirmados. Quando nós vemos esses números relacionados a óbitos, há uma inversão, porque 397 homens já morreram, correspondente a 66%. Já em relação a sexo feminino, foram 207 mortes, uma proporção de 34%. Há uma inversão muito grande no que diz respeito a casos confirmados e a óbitos, quando nós comparamos homens e mulheres. Eles são menos em casos confirmados, mas são mais no que diz respeito a mortes. Por último, agora nós vamos ver a ocupação de leitos. Na Grande Ilha temos 199 leitos de UTI ocupados, são 88,44%. Leitos clínicos, 512 ocupados, 68,09%. Já na cidade de Imperatriz, 91,43% dos leitos ocupados, são 32. Leitos clínicos, 52 ocupados, 78,79% a taxa de ocupação. Nas demais regiões, 69 leitos de UTI ocupados, uma taxa de 76,67% de ocupação. Já no que diz respeito a leitos clínicos, 175 ocupados, 63,18% de ocupação. A gente já percebe que leitos de UTI em Imperatriz, a taxa de ocupação já está maior do que na Grande Ilha. Pessoal, diante de todo esse quadro, existe uma boa notícia para todos nós. O número de recuperados em todo o país. No Brasil, são mais de 100 mil pessoas que se recuperaram do coronavírus após serem contagiadas pela doença. Esse número coloca o Brasil entre os 5 países com mais recuperados. A notícia também é boa ao se tratar de Maranhão, pois aqui no estado,
quase 3 mil pessoas estão curadas da Covid-19, conforme nós mostramos agora há pouco. Além da taxa de recuperação de profissionais da saúde, que é bem alta. Quem traz essas informações é Bel Soares. João, boa tarde. Eu falo sobre Covid, mas trago boas notícias. É que o Brasil já é o 5º país do mundo no número de pessoas recuperadas da doença. Em todo o mundo, pessoas ficaram doentes em mais de 180 países. E os números são o seguinte: no mundo inteiro, 4 milhões de pessoas infectadas, na verdade mais de 4 milhões. E o número de pessoas recuperadas, 1,5 milhão de pessoas. Já no Brasil, o número de infectados é de 255.368 pessoas. E o número de pessoas recuperadas passa de 100 mil. Isso representa 39,5% do total de casos confirmados. Já no Maranhão, de acordo com a Secretaria de Saúde, somos 14.198 pessoas infectadas e 2.998 pessoas recuperadas. Entre os profissionais de saúde, o número de infectados é de 819 e o número de recuperados, 713. Considerando o número de pessoas recuperadas em patamar mundial, o Brasil fica atrás de países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália e também Turquia. João. Obrigado, Bel, que boa notícia. E olha só, na manhã de hoje a Polícia Militar realizou uma operação para coibir a movimentação no principal centro comercial da grande ilha de São Luís, a Rua Grande. Nossa equipe de reportagem flagrou a ação policial e conversou com o tenente que estava à frente da operação. O decreto do estadual ele permanece ativo e nós estamos aqui na Rua Grande justamente para garantir as orientações por parte do decreto. A população ela veio com a conclusão do lockdown, houve a errônea ideia de que a Rua Grande ela estaria aberta de forma total. No entanto, como existe ainda essas restrições por parte do decreto estadual, a gente está aqui ainda para garantir o bloqueio parcial da Rua Grande, certo? Tendo acesso apenas aos serviços essenciais, como bancos, lotéricas, farmácias, óticas e outros utensílios estabelecidos pelo decreto. Ao comércio informal, a gente tem orientado junto aos comerciantes a necessidade, a importância de manter ainda fechado. Nós sabemos as necessidades e a peculiaridade de cada comerciante. No entanto, a gente tem que trabalhar ainda nessa forma de orientação, de comunicação para garantir a segurança de todos aqui da nossa população. Incrível como nem a presença da força policial intimida tanto as pessoas, né? O lockdown na ilha de São Luís terminou no domingo. Desde ontem, voltaram as regras que valiam antes do lockdown, ou seja, continua existindo restrições, só que mais leves. Vamos ver algumas. Coloca aí na tela o material. Exatamente. O rodízio de veículos acabou. Podem funcionar supermercados com metade da capacidade, delivery de alimentos, farmácias, óticas, drive-thru, serviços de entrega e retirada de lavanderia, lojas de tecido, oficinas, postos de combustível e lojas de material de construção. Agora nós vamos ver o que não pode funcionar. Academias, shopping centers, cinemas, teatros, bares, casas noturnas, salões de beleza e atendimento em restaurantes e lanchonetes, exceto o de delivery e drive-thru. Agora vamos ver outras informações a respeito. Essas regras elas são obrigatórias para a ilha de São Luís. Para as outras cidades, o prefeito pode estabelecer regras mais flexíveis, dependendo do número de casos de coronavírus. As máscaras continuam obrigatórias em locais públicos e privados de uso coletivo. Não precisa mais andar com a declaração de autorização. O trânsito é permitido para a entrada e saída de São Luís. Agora nós vamos ver como é que está em relação ao transporte público. Os ônibus voltam a parar em todos os pontos. O ferryboat volta a operar normalmente para todos os passageiros. O transporte por aplicativo continua normal. É importante ressaltar que o isolamento social ainda é a principal arma para combater o coronavírus. A recomendação é ficar em casa e só sair se for realmente necessário.
No que diz respeito a aulas, elas continuam suspensas até pelo menos 1º de junho. Essas regras são válidas até pelo menos amanhã, quarta-feira, dia 20, quando um novo decreto será editado e apresentado pelo governo do estado. Com o fim do lockdown e a volta de algumas atividades, o número de viagens de ferro-bote aumentou. Vamos ver como estão os horários das partidas na Ponta da Espéria e Cujupe. Ok, então estamos com problema então. Tudo bem. Então nós vamos ao intervalo. Fique em casa. Daqui a pouco a gente volta com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, é só você acessar nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa, nem ser titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Ah, se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda. É menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em sessão remota por videoconferência um pacote de medidas para o enfrentamento da Covid-19 no estado. Entre os principais projetos aprovados estão o que suspende o corte de serviços essenciais no período da pandemia, como o fornecimento de água, gás e energia elétrica, e o que institui bonificação em concursos públicos aos profissionais da saúde que atuaram diretamente no combate à Covid-19. Também foram aprovados pedidos de reconhecimento de calamidade pública em mais 13 municípios maranhenses. Atendendo a uma solicitação do governo do estado do Maranhão, Edilson Valdez, presidente da Federação das Indústrias do estado do Maranhão, a FIEMA, encaminhou uma série de propostas de alteração do setor industrial para o protocolo geral apresentado pelo governo, com medidas de controle de ambientes e pessoas para a retomada das atividades econômicas. A proposta do protocolo geral do governo recebeu uma criteriosa análise por parte da federação e dos sindicatos a ela afiliados. Segundo o Edilson Valdez, as sugestões apresentadas devem ser consideradas, pois o setor industrial terá que efetuar investimentos em momento de recursos escassos ou inexistentes para muitos, para ajustar suas instalações aos protocolos de segurança e saúde dos colaboradores e visitantes. Amanhã, o governador Flávio Dino deverá editar um novo decreto com a reabertura de alguns setores do comércio e prestação de serviços no estado. Devemos aguardar o decreto para saber quais vão ser reabertos e quais continuam fechados. Nós vamos ao intervalo, não sai de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará, Lécio Júnior já está aqui, mas antes eu preciso falar para você que na próxima segunda-feira, dia 25, o Sistema Guará de Comunicação coloca no ar uma nova proposta de se fazer entretenimento e jornalismo. Em meio à crise mundial, desafiamos o quadro que aí está e apresentamos a Rádio Guará.
um veículo que pretende mudar o conceito de rádio existente no Maranhão. Todas as tribos em uma só conexão. Todos os ritmos para todos os gostos. Vem aí a Rádio Guará. Música e informação sem alienação. Uma das novidades da Rádio Guará é o Laércio Júnior, que vai ao ar no meio da manhã. Isso. Não é isso? Às 9. Das 9? Das 9 às 10. Exatamente. Inicialmente das 9 às 10, né? Inicialmente das 9 às 10. Ao longo da semana você vai descobrindo como é que vai ficar a nossa programação. Só que aqui o assunto rádio fica para depois, porque agora é hora do esporte no Boletim Guará. Laércio Júnior, boa tarde. O que é que nós temos de novidade? Nós temos lembrança, mas antes vamos falar da atualidade, né? Você lembra que na semana passada nós comunicamos aqui que o Sampaio tinha contratado 2 jogadores, o Léo Costa e o Boaventura. E também falamos das dispensas. Ontem à noite, no meu programa de rádio, lá na Timbira, o presidente do Sampaio Corrêa confirmou a tentativa de acordo amigável com o Paulo Sérgio, que ainda não foi aceita. O Paulo Sérgio está analisando a proposta que foi feita pelo Sampaio e confirmou que o Eloy aceitou de forma amigável. Ele não queria sair, mas por decisão do Sampaio Corrêa, em conjunto com o técnico Léo Condé, todas essas ações do Sampaio Corrêa, as liberações de jogadores, estão passando pelo técnico Léo Condé. Tem dedo dele. E o presidente ontem, além de confirmar essas dispensas, falou de problemas do Campeonato Brasileiro do ano passado em virtude de bicho. Os jogadores teriam se reunido depois do primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul e pedido R$1 milhão para subir da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do campeonato do ano passado. Entre o primeiro jogo contra o time do São José e o jogo do acesso. Teria acontecido uma reunião, né, onde 5 jogadores, ele não citou os nomes, né, mas o torcedor já deve saber mais ou menos quais foram os líderes do grupo da oportunidade ano passado, e teriam se juntado para pedir R$1 milhão de bicho pelo acesso. Todos lembram que o Sampaio Corrêa subiu, né? Sim. E depois, inclusive, decidiu o título com a equipe do Náutico. O presidente também ontem, ele deu uma declaração muito forte. Ele afirmou que o time dele, que tem o dobro da folha salarial, que é do líder do campeonato, que é o Moto, não pode se dar o luxo de estar 6 pontos atrás. E citou também a eliminação para a Copa do Brasil, onde um time com uma folha de R$70 mil por mês, que era o Águia, acabou eliminando o Sampaio, fazendo o Sampaio ter um grande prejuízo. Esses os motivos da reformulação quase que total do elenco do Sampaio, que vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio vai mudar bastante. E ele confirmou essas 2 figuras aí, JF, que nós já havíamos anunciado. Vamos lá. O Boaventura, zagueiro. Esse jogador acertou com o Sampaio Corrêa, está palavrado. Ele estava jogando no São Bento, já tem passagem por algumas equipes do Nordeste, como o CRB, como o América de Natal, como o ABC. Ele vai jogar no Sampaio Corrêa. Jogou no Novo Horizontino, já tem passagem por equipes interessantes do futebol brasileiro e tem experiência de Série B. E o outro jogador que vazou lá no interior de São Paulo, e nós também já mostramos, é o Léo Costa, volante. Esse jogador, de acordo com o Sérgio, tem as características do Léo Salino. O Léo Salino foi um volante baixo, né, careca, que jogou no time do Sampaio Corrêa no ano de 2015, mas jogou muita bola, um volante que deixou saudade. E de acordo com o Sérgio Frota, esse jogador tem as características do Léo Salino e já acertou com o Sampaio. Outro detalhe... Acertou, vindo do futebol mineiro, né? Esse daí vem do futebol catarinense, né? E ele tinha propostas para jogar no futebol catarinense. Aliás, estava jogando no futebol mineiro. Futebol mineiro, mas já passou pelo futebol catarinense e tinha propostas para retornar. Outro detalhe interessante também citado é que o presidente confirmou que nessa leva de dispensas haveria uma reclamação de que o Sampaio estaria, ao invés de pagar integralmente os jogadores que estão no elenco atual, o Sampaio estaria adiantando recursos para esses jogadores apalavrados. O presidente confirmou que o Sampaio ainda não pagou nada. Simplesmente eles acertaram de boca. E ele trouxe uma declaração importante que vale para todos os clubes. A realidade de salários do futebol brasileiro, JF, depois da pandemia vai cair. Jogador que ganhava 50 mil, vai ganhar 12, vai acertar contrato ganhando 10. Jogador que variava aí entre 20 e 15 mil, vai passar a ganhar 5 mil devido às crises. E ele garantiu que o Sampaio Corrêa vai estar pronto para quando voltar para ser uma das equipes mais organizadas do futebol brasileiro. Vamos aguardar. Né? A pandemia vai mudar a forma de se gerir os clubes. A forma como vai se negociar com os jogadores, a forma como eles vão estar pensando também, aquilo que eles vão pensar em ganhar em dinheiro, em luvas, né, diversas formas de pagamento, não é isso? Quem está lidando muito bem com a pandemia é o Moto.
O Moto conseguiu manter o elenco, deve ter 90% do elenco líder do campeonato estadual. O presidente confirmou que pelo menos 5 contratações serão realizadas. Nós vamos dar um presente para a torcida do Moto, né? Vamos relembrar, há exatamente 4 anos o Moto conquistava mais um título de campeão maranhense e com transmissão ao vivo pela TV Guará. Eu transmiti com o Dejaí Ferreira, Fidelix Neto, Sérgio Murilo. A decisão do Campeonato Maranhense foi no Castelão. Jogaço, o Rodrigo Ramos fez a sua melhor partida com a camisa do Moto, fechou o gol. Sampaio bombardeou em alguns momentos, criou muitas oportunidades, mas o Moto acabou sendo cirúrgico e conseguiu uma grande vitória, né? Um jogo que teve de tudo, JF, que você possa imaginar. O Cléo jogava no time do Moto, o Marcos Paulo jogava na equipe do Moto na época, o Rodrigo Ramos eu já citei. Sampaio tinha jogadores como o Daniel Barros, que cobra essa falta, como o Edgar. Enfim, foi um dia de muita festa para a torcida rubro-negra, conquistando um título em cima do maior rival, nessa que foi a última final de campeonato maranhense entre Moto e Sampaio. Super clássico definido foi a última vez. O último, né? De 2016 para cá, não tivemos mais nenhuma decisão com Moto e Sampaio. E o primeiro gol do jogo foi marcado por ele, ó. Felipe Dias, o Pitbull, lembra dele? Era justamente ele que eu ia perguntar agora. A época também Felipe Dias, que veio do futebol carioca, né? Isso. Jogar justamente no cobrança Moto. de escanteio do Marcos Paulo, Felipe Dias, o Pitbull, foi lá e cabeceou. O segundo gol do jogo foi marcado pelo Edgar, quase sempre marca contra o Moto, é impressionante, 1-1. E o gol do título veio num pênalti sofrido pelo baixinho Tete, né, convertido pelo Marcos Paulo. Moto 2, Sampaio Correia 1. E a TV Guará transmitiu naquelas que foram as 2 edições de maior cobertura de uma TV em canal aberto do Campeonato Maranhense, 2015 e 2016. E eu falo com propriedade. Trabalhei na outra cobertura. A da TV Guará foi muito maior e muito melhor, né, dando ênfase para a grandeza que tem o futebol do Maranhão. Tá certo. Juninho, essas dispensas do Sampaio tá dando saudade do time que ganhou a Copa do Nordeste, né? Pois é. O Boletim Guará fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Guará. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde. Se puder, fique em casa. Paz e bem a todos. Boa tarde, até amanhã.